Queridos, eu os convido a abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Esse é o nosso segundo estudo na carta, na sequência que nós começamos na quarta-feira passada. E hoje nós vamos do verso 3 até o verso 11. Na verdade, nós vamos até o verso 7. Mas eu vou ler até o verso 11, porque é uma unidade e apenas o tempo não vai dar para cobri-la toda. Vamos orar pedindo a iluminação do nosso Deus para a compreensão da sua palavra. Ó Deus, que privilégio nosso podermos nos reunir para te cultuar, aprender mais do Senhor, cantar os teus louvores de maneira pública, aberta, aqui nessa cidade durante a semana. Obrigado pelos irmãos, amigos que aqui se encontram nessa noite, todos unidos nesse mesmo objetivo. Pedimos, nosso Pai, que o Senhor queira nos conduzir na compreensão da Tua Palavra. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, lendo a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Nós vamos até o versículo 7 hoje, se Deus permitir, onde o apóstolo Paulo fala dos sofrimentos e como Deus lida com ele no meio dos sofrimentos, mas ele fala de maneira geral, colocando alguns princípios. E a partir do verso 8, ele cita um caso em particular, que foi o sofrimento que ele passou na Ásia, mais especificamente na cidade de Éfeso. E aí nós vamos deixar isso para a próxima quarta-feira. Mas toda a passagem que nós lemos, do verso 3 até o verso 11, tem um assunto só. O apóstolo Paulo está mostrando como é que Deus usa o sofrimento na vida dele, ou qual a razão pela qual o apóstolo Paulo sofre tanto. Antes de entrar no assunto, vamos lembrar o que nós vimos na última quarta-feira, para a gente não perder o fio da meada, não é? Sempre bom a gente ter a visão geral. O que nós vimos na quarta-feira passada o que nós tivemos foi uma visão geral do que é essa segunda carta. Nós lembramos de que, na verdade, ela é a quarta carta da correspondência de Paulo com a igreja de Corinto, e que ela foi escrita com alguns objetivos. Paulo queria agradecer o bom resultado de uma carta anterior, a terceira carta, que é chamada Carta Severa, e que nós não temos essa carta. E essa carta ela foi escrita até com rigor da parte de Paulo, para corrigir algumas coisas na igreja de Corinto, especialmente o fato de que os coríntios estavam ainda aceitando a influência de falsos apóstolos e mestres na igreja que atacavam o seu ministério, o ministério de Paulo. Paulo então escreve, e a igreja parece que recebeu bem a carta
e Paulo escreve para agradecer. Ele tem notícias através de Tito de que a carta produziu efeitos, ele está feliz e grato por isso. Mas ele ainda precisava esclarecer algumas coisas a respeito do seu ministério, e é nisso que ele gasta o miolo da primeira parte da carta, do capítulo 2 até por aí, capítulo 7, Paulo está ainda defendendo o seu ministério, explicando algumas coisas a respeito do seu trabalho, para não ficar nenhuma dúvida na igreja que ele próprio fundou. E nós vimos também que a partir do capítulo 10 ele ataca com muita veemência aqueles falsos profetas que ainda circulavam naquela região. A mudança de tom é tão grande que alguns estudiosos até acham que capítulo 10 até 13 é parte daquela terceira carta que se perdeu, aqui por conta da severidade dela. Nós vimos que não tem evidência para isso. O que aconteceu provavelmente é que Paulo, chegando no final da carta, ele recebeu notícia de que a situação deu uma piorada lá em Corinto, e ele agrava o tom em que ele escreve para corrigir aquela igreja. A gente sempre fica impressionado com o amor de Paulo e a paciência do apóstolo Paulo em lidar com a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, extremamente difícil, mas ele não desiste da igreja. Bom, uma das coisas que os falsos profetas argumentavam contra o ministério de Paulo, de que ele era um falso apóstolo ou um apóstolo meia-boca, era o fato de que Paulo era rejeitado pelos seus próprios contemporâneos, os judeus, e que a vida de Paulo era uma vida de sofrimento. E é verdade. Aonde o apóstolo Paulo passava, ele apanhava, era apedrejado, era preso, era rejeitado. Ou seja, isso servia de motivo para os críticos de Paulo, ou dava motivo para os críticos de Paulo perguntarem se ele era realmente um enviado de Deus, um enviado de Jesus Cristo, porque se ele era, né, por que Deus deixava que o seu embaixador, o seu representante, apanhasse tanto, sofresse tanto, né? Então, os sofrimentos que Paulo enfrentava sempre era uma questão que era levantada com relação à autenticidade do seu ministério. Era um assunto que os falsos apóstolos exploravam demais. Paulo não é apóstolo não, onde ele passa ele apanha, os judeus rejeitam, apedrejam ele, então ele não pode ser um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. O ponto do apóstolo Paulo, aqui nessa passagem que a gente leu, logo na abertura da carta, e vai ser o mesmo ponto em outras passagens dessa segunda carta, é então explicar a razão pela qual Deus deixava ele sofrer tanto. Ele sabia que as pessoas levantavam essa questão, então ele quer explicar a razão dos sofrimentos dele. Ele faz isso nessa passagem aqui e outras passagens mais adiante. Para a gente entender bem do que é que nós estamos falando aqui, vamos dar uma olhadinha em pelo menos 4 listas que o próprio apóstolo Paulo fez dos sofrimentos que ele enfrentava. A primeira lista está na primeira carta, ele já tinha tocado no assunto na primeira carta, capítulo 1, a partir do capítulo 4, a partir do verso 9. Nessa primeira carta aos Coríntios, que na verdade é a segunda, né? Ele já antecipa, já estava em discussão a questão dos sofrimentos dele. E ele então diz, capítulo 4, a partir do verso 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A figura aqui é do Coliseu Romano, onde eram jogados os condenados à morte para espetáculo, né? E Paulo diz, eu tenho para mim que Deus pegou a gente, os apóstolos, como sendo condenados à morte, nos tornamos espetáculo para o mundo. Paulo dizendo assim, eu tenho para mim que eu sou como daqueles condenados a morrerem na boca dos leões em público, né, como motivo de diversão e de chacota. Parece que Deus colocou os apóstolos nessa mesma condição, né? Os apóstolos daquela época, né, porque os de hoje é diferente, mas naquela época os apóstolos eles eram, né, como Paulo diz aqui,
como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Quer dizer, vocês dizem que nós somos loucos, mas se nós somos, é por conta de Cristo. E vós, sábios em Cristo, note a ironia de Paulo aqui, ele está ironizando, né? Vocês dizem que nós somos loucos e que vocês são sábios. Nós somos fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e nudez, e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos moradia certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Está aqui a primeira lista que Paulo apresenta na sua correspondência aos Coríntios, dos sofrimentos que ele enfrentava. Aqui nós encontramos fome, sede, nudez, esbofeteado, sem teto, ele era do movimento dos sem teto da época, injuriado, perseguido, caluniado, e ele resume no verso 13, lixo do mundo. Era assim que ele se sentia. E ele diz, não sou eu, mas os demais apóstolos, é assim que nós nos sentimos condenados à morte, como espetáculo e como lixo do mundo. Segunda lista está na segunda carta, no capítulo 6, de 4 a 10. Nós vamos chegar lá, mas eu já vou antecipar. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Então, o que é que ele lista que o recomenda como ministro de Deus? Ou seja, que prova, que são evidências, credenciais de que ele é o ministro de Deus. Aí vem a lista. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É uma segunda lista onde ele coloca o que ele passa por amor de Cristo, né? Os sofrimentos que ele enfrenta como apóstolo de Jesus Cristo, que tem muita coisa aqui parecida com a primeira lista, né? A terceira está no capítulo 11 dessa mesma carta, a partir do verso 23. Essa é mais impressionante ainda. A partir do verso 23, ele agora já está brigando com os apóstolos, né? Os falsos apóstolos que estavam em Corinto. Aí ele diz, são ministros de Cristo, esses apóstolos que estão aí? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, na ferocidade. Voragem aqui é fome, né? O mar com fome querendo comê-lo e ele escapou, né? 3 vezes. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, de morrer afogado, né, na embarcação, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e nudez, em jejum muitas vezes, em frio
nudez, ele menciona agora, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E aqui ele cita um episódio em que ele teve que fugir de Damasco, escondido num cesto, para poder não morrer. Verso 32, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade do Damasceno para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O grande apóstolo Paulo, escondido dentro de um cesto de vime, baixado pela muralha para poder escapar da morte. Era disso que ele se gloriava. Eu citaria ainda como quarta lista, a mais curtinha, ele menciona apenas uma provação, aí mesmo no capítulo 12, verso 7, quando ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Além de todos esses sofrimentos, ainda tinha esse tal desse espinho na carne, que era como se fosse uma pessoa que esbofeteava o apóstolo Paulo constantemente para que ele não se ensoberbecesse, que ele chama de um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Muito bem, aqui quando então Paulo vai falar de provações e sofrimentos, voltando agora para o trecho que a gente leu e que nós vamos expor agora, a gente tem que ter em mente isso aqui. Tá? Paulo está falando disso aqui, prisão, a lista é grande, né? Prisão, apedrejamento, perigo de morrer afogado, passar fome, passar frio, ser preso, ser açoitado. Ele disse que teve uma vez, ele foi açoitado 5 vezes, né? E 40 açoites, e uma vez o Carrasco errou. Ele contou 39, mas ficou quieto. Ele não disse, Carrasco, faltou uma, né? Ele ficou quieto, mas ele contou, foram 40 chibatadas e, na verdade, era esse o castigo que era dado pela lei judaico-romana, não é? Eu creio que é pela lei romana, aliás, que era dado o castigo. E o Carrasco lá errou e deu só 39, mas ele estava contando, né, a chibatada que recebia. Era isso que ele sofria e era isso que provocava o questionamento. Como é que um homem, né, que tem uma ficha dessas, por que esse sofrimento? Se ele é de Deus, por que todo esse sofrimento? Por que ele enfrenta todas estas coisas? É o que Paulo procura responder aqui na 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Vamos ver aqui, então, a explicação de Paulo, como é que Deus usava os seus sofrimentos. Bom, de maneira geral, né, do verso 3 até o verso 7, na próxima quarta a gente vai focar naquele caso especial de Éfeso. Bom, são alguns, os pontos que nós vamos destacar aqui são os seguintes. Em primeiro lugar, Paulo menciona que no meio de todas essas provações, Deus o confortava. Ele podia passar por tudo aquilo, e de fato ele passava, mas ele sentia ou tinha da parte de Deus o conforto no meio de todo aquele sofrimento. Tanto é que ele começa essa passagem dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta, ou é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É impressionante como uma pessoa que passa por tudo isso, ele não tem revolta no coração com Deus. Ele não se sente injustiçado, ele não se sente que Deus não está dando a ele o devido valor, ou que Deus não ouve as suas orações, porque ele, inclusive, orou para que Deus tirasse o espinho na carne, a gente não chegou até aquela passagem, mas ele 3 vezes pediu que Deus tirasse o espinho da carne dele, que era um dos muitos sofrimentos que ele passava, e a resposta de Deus foi não, embora Deus tenha dado para ele a graça para que ele pudesse suportar tudo aquilo.
Mas realmente impressiona a capacidade que o apóstolo Paulo tem de passar por todas estas coisas e ainda ter essa atitude de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Ele bendiz a Deus, bendito seja Deus, e chama Deus aqui de o Pai de misericórdia. A misericórdia de Deus não consistiu em livrar Paulo do sofrimento, mas em confortá-lo no meio do sofrimento. Ele não tirou Paulo, ele não tirou o espinho da carne de Paulo, mas ele deu graça para que Paulo pudesse suportar. E Paulo vê isso como misericórdia, que Deus teve compaixão dele. Ele chama Deus aqui o Pai de misericórdias, ou seja, todas as misericórdias são dele, porque ele é o Pai de toda a misericórdia que existe, e ele é também o Deus de toda consolação, todo tipo de consolação vem desse Deus. Consolar é confortar, trazer alegria no momento de tristeza, no momento de necessidade, chegar junto, ajudar, encorajar quando a pessoa está desanimada. É isso que Deus fazia com Paulo no meio de todos esses sofrimentos que nós acabamos de ver. Então Paulo tinha essa convicção, ele experimentava esse conforto de Deus no meio de todo o sofrimento. Agora, ele fazia isso porque ele sabia por que Deus permitia todas aquelas coisas. E a razão está aí no verso 4. É Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Paulo sabia que a razão pela qual ele experimentava todo aquele sofrimento e era consolado por Deus é para que ele pudesse também consolar e confortar outras pessoas que estavam sofrendo. Ou seja, era como se Paulo fosse um rato de laboratório, vamos usar isso, né? Fosse a cobaia. Deus primeiro experimentava nele, não é? E uma vez que Paulo tinha a experiência do conforto no meio das tribulações, quando ele encontrava irmãos também sofrendo, passando por dificuldades e por angústias, Paulo tinha uma palavra de experiência, uma palavra que ele mesmo tinha vivido para consolar aqueles irmãos. Então era por isso que Deus permitia que ele passasse por sofrimentos, porque os sofrimentos de Paulo, seguidos da consolação, davam ao apóstolo Paulo autoridade para ele ministrar, aconselhar e abençoar as outras pessoas que Deus colocou sob seus cuidados e que também igualmente experimentavam sofrimento, dificuldade. Paulo sabia que Deus permitia tudo aquilo para usá-lo para consolar a outras pessoas, como ele diz aqui no verso 4. Deus me consola para que eu possa consolar outros. Por isso ele permite que eu sofra, para que eu possa consolar quem está sofrendo. E isso, saber disso, animava o coração do apóstolo Paulo. Como é que Deus fazia isso na vida de Paulo? Ele explica no verso 5, né? O porquê aí está introduzindo uma explicação. Ele diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que ser um discípulo de Jesus Cristo, e particularmente um apóstolo de Jesus Cristo, vamos concentrar mais no discípulo, significa em participar dos sofrimentos de Jesus Cristo. É isso que muita gente não entende a respeito do cristianismo. O cristianismo tem no seu coração a redenção do homem mediante o sofrimento e a morte de um homem, que é o nosso representante, Jesus Cristo. Então, se nós somos seguidores de Cristo e salvos por Cristo, coisas como teologia da vitória, do triunfalismo, do sucesso e de bênçãos materiais aqui, é uma contradição ao próprio espírito do cristianismo. Nós somos discípulos do crucificado. Nós seguimos aquele cuja vida foi uma vida de sacrifício, de renúncia e que nasceu para morrer na cruz, que durante a sua vida não teve os confortos, não teve os privilégios que outras pessoas tiveram,
e que assumiu voluntariamente esse papel exatamente para nos redimir das nossas iniquidades. Então, quem quiser ser um discípulo de Jesus Cristo, ele tem que estar disposto a, como ele diz aqui no verso 5, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Ele tem que estar disposto a participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. O cristianismo não é uma religião triunfalista com relação ao mundo presente. A perspectiva e a visão que o cristianismo traz da vida nossa aqui nesse mundo não é de como se aqui fosse o paraíso, como se aqui fosse o céu e como se aqui a gente fosse experimentar tudo de bom que Deus tem para nós. Na verdade, não. O cristianismo, ele é bastante realista quanto à situação da humanidade e daquilo que nos espera aqui. E Jesus e os apóstolos nunca enganaram ninguém com um falso evangelho. Sempre o chamado foi: você quer me seguir? A porta é estreita. Quem ama pai, mãe, filho, seus bens, suas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, só esse chamado de Cristo já mostra desde cedo que tipo de religião é o cristianismo. Então, pessoas que pensam em ser cristãs, ou aceitar Jesus, ou frequentar uma igreja na expectativa de receber bênção material, sucesso financeiro nesse mundo, eles estão seguindo, na verdade, um outro evangelho, mas não é o evangelho bíblico, o evangelho que nos é apresentado, quer seja pelo próprio Jesus, quer seja pelos seus seguidores, como o apóstolo Paulo. É o que ele fala aqui no verso 5. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Ou seja, porque eu sou cristão, eu participo também dos sofrimentos de Cristo Jesus e dos benefícios que esses sofrimentos representam a nosso favor. Mas tem uma contrapartida também, final do verso 5. Assim como eu participo dos sofrimentos, diz o apóstolo Paulo, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Da mesma forma que Deus permite que eu sofra, como Cristo sofreu, Deus também me consola, como Cristo foi consolado na ressurreição dos mortos, quando Deus o tira da sepultura e o exalta. Mas só que a ordem é essa: primeiro o sofrimento e em seguida a consolação. Então, da mesma forma que Paulo sofria, ele também era consolado. E tudo isso ele diz no verso 6, é para vocês. Olha só que declaração: se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Como é que funciona isso? Paulo diz, olha, se eu sou atribulado, quer dizer, se eu passo por tudo isso, é para conforto e salvação de vocês. Ou seja, para que o rebanho seja salvo e confortado, o pastor tem que sofrer. Em outras palavras, é isso aí, né, que ele está dizendo. Não sei nem porque eu estou dizendo isso. Mas é o que Paulo está dizendo. As minhas tribulações, lembra que ele está tentando explicar à igreja de Corinto por que ele sofre. Porque era a acusação dos falsos mestres, né, dizendo ele sofre porque é um renegado de Deus. Paulo diz, não. Quanto mais eu sofro, mais consolo e salvação para vocês. Mais consolo e salvação. Por quê? Por que ele sofria? Ele sofria porque ele pregava a palavra, porque ele era um discípulo de Jesus Cristo, porque ele anunciava o evangelho. E quanto mais ele pregava, mais ele sofria e mais ele era perseguido. Mas quanto mais ele pregava, mais gente ouvia o evangelho, mais gente era chamada pelo Espírito Santo através da pregação, e mais gente era salvo, e mais gente recebia o conforto da redenção que vem através de Jesus. Ou seja, quanto mais Paulo sofria, mais gente se salvava e mais gente recebia conforto do Espírito Santo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto. Quando Paulo recebia conforto da parte de Deus, ele era consolado, então ele podia passar isso também para as pessoas que estavam sob a sua responsabilidade, os membros da igreja de Corinto, das demais igrejas que ele fundou e de onde ele era pastor. Ou seja, quer Paulo estivesse sofrendo, quer ele estivesse sendo consolado, ele era o canal através do qual Deus salvava e consolava as pessoas ao seu redor.
Essa é a razão pela qual ele sofria. Só que no verso 6 ele coloca uma condição, não é, para que isso funcione. Ele diz que isso se torna eficaz suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, Paulo diz, mas tem uma parte aí que cabe a vocês, que é vocês suportarem com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Se vocês são cristãos, se vocês conhecem a Jesus, são discípulos do Cristo Jesus, e vocês estão vendo esses sofrimentos que eu estou passando por amor do Evangelho, então isso deveria servir de exemplo e estímulo para que vocês suportem com paciência os sofrimentos aqui desse mundo, porque é dessa forma que Deus vai trazer conforto e consolo para vocês. Gente, quando a dificuldade bate, quando o sofrimento chega, a gente se impacienta, a gente questiona Deus, a gente quer achar um atalho ou mesmo brigar com Deus quando não chutar o pau da barraca. Mas o alvo de Deus com o sofrimento é exatamente nos trazer o conforto e a consolação espirituais. Mas isso só vai acontecer se você suporta com paciência, perseverança e resiliência essa provação que vem sobre você. No verso 7, o apóstolo Paulo diz da certeza que ele tem de que aqueles irmãos ali em Corinto, eles seriam abençoados com aquele sofrimento. Verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Paulo dizia assim, olha, vocês, eu tenho certeza de que esse processo que eu descrevi, eu sofro e sou consolado para que vocês sejam salvos e consolados, desde que vocês sejam pacientes. Eu tenho certeza que isso está acontecendo com vocês, tenho certeza. Ou seja, sei que vocês participam dos sofrimentos e vocês participam também da consolação. Eu quero trazer 3 aplicações aqui para nós, que eu creio que são importantes. Várias, aliás, mais de 3, na verdade. A primeira delas é que passagens como essas e outras da Escritura, elas nos mostram a verdade a nosso respeito aqui nesse mundo. E servem para destruir qualquer ilusão de que o Evangelho é uma filosofia ou uma religião que tem como objetivo promover o bem-estar dos seus adeptos. E com isso eu estou combatendo a teologia da prosperidade e outras formas de teologia que querem utilizar alguns princípios da Bíblia fora de contexto para dar esperança falsa aos seus seguidores. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso é um falso profeta, mas eu estou dizendo que ele está ensinando um falso evangelho. Pode ser que haja alguém que seja sincero e que aprendeu isso de alguém, mas que ele está ensinando um falso evangelho, ele está. Eu não estou negando que Deus não nos consola aqui com bens materiais. Ele faz isso. Eu não estou negando que Deus nos livra de situações difíceis. Ele faz isso. Só que não há nenhuma garantia que Ele vai fazer isso sempre, o tempo todo, com todo mundo. Por isso, o sofrimento vai bater na sua porta. A crise vai chegar em você. Problemas, eles aparecerão na sua vida. E quando chegar, você não devia ficar surpreso, do tipo assim, mas de que adiantou servir a Deus, ir na igreja, orar, dar o dízimo, né, contribuir, fazer campanha, andar certinho, se no fim eu estou sofrendo igual as pessoas desse mundo. A razão é essa daqui, que Deus ele não promete nos isentar dos sofrimentos que são peculiares à natureza humana por conta da nossa situação de raça caída e raça pecaminosa. Segunda coisa, nós devemos entender por que que pastores, presbíteros e líderes às vezes sofrem. Eles sofrem para que eles possam ser canais para abençoar outra pessoa. Eles precisam ser quebrados, eles são como vasos que tem um tesouro dentro, ou um perfume dentro, que primeiro precisa ser quebrado para que o aroma se espalhe. Essa é a razão pela qual, não com pouca frequência,
homens de Deus, que são verdadeiros homens de Deus, eles passam por tribulações, provações e sofrimentos muito grandes. Exatamente como no caso de Paulo, através do quebrantamento deles e do sofrimento deles, Deus transmitir o aroma de vida para as pessoas. Eles precisam ser quebrantados e consolados. E não poucas vezes Deus coloca os líderes como exemplo disso. Ele fez isso com os profetas do Antigo Testamento. A vida do profeta era um sermão. Deus disse para Isaías andar nu durante um tempo, né? Ainda bem que Deus não faz mais isso hoje. Mas ele mandou o profeta Isaías fazer isso. Ele mandou o profeta Jeremias passar por uma situação de crise. Se não me engano, Oséias teve que casar com uma mulher que era uma prostituta. Então, a vida do líder era um sermão que Deus pregava ao vivo e a cores. Ele não usa mais esse tipo de estratégia, mas o princípio permanece o mesmo. Deus levanta pessoas para abençoar o seu povo, mas a vida daquelas pessoas, para que seja bênção, com frequência tem que passar pelo pilão de Deus, tem que passar por dificuldades, por sofrimentos, para que possa ser uma bênção. E aqui vem então minha terceira lição. Por isso a gente tem que orar por aqueles que Deus colocou na nossa vida, né? Veja que no final, no verso 11, eu vou falar disso a próxima quarta-feira, Paulo termina essa parte pedindo a oração da igreja. Por favor, orem por nós, orem por mim, no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa dificuldade. Então, nós devíamos orar para que Deus abençoe os pastores, abençoe os líderes, para que eles possam cumprir o seu papel. E, por último, precisamos aprender a ser pacientes quando as provações vierem sobre nós, nos espelhando, como diz a carta de Tiago, né? Tomai como exemplo e como modelo de paciência no sofrimento os profetas, e dá o exemplo de Jó, né? E dá o exemplo de Jó, suportar com paciência os sofrimentos que nos vêm. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela sinceridade, franqueza, clareza, transparência da Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho simples de Cristo, que desceu da glória, se esvaziou, abriu mão do seu poder, do seu resplendor, se tornou um de nós, assumiu a forma de servo e suportou morte de cruz, para que pudesse nos redimir dos nossos pecados, da nossa culpa e da nossa iniquidade. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ensine a sofrer, a enfrentar a doença, a calamidade, a catástrofe, o acidente, a perda, como Tu desejas, e nos consola, ó Deus, no meio das nossas aflições, para que nós possamos consolar outras pessoas também, para que nós possamos ajudar as pessoas a perceber a Tua mão no meio desse mundo de dor que nos cerca, nesse vale de lágrimas em que nós vivemos, que é o mundo. Nos ajuda a ser consoladores, pessoas que trazem esperança e graça, baseados na obra do Teu Filho Jesus Cristo, trazendo a consolação final, que é o perdão de pecados e a vida eterna. Ajuda-nos a ser instrumentos Teus, em nome de Jesus. Amém.